Oi pessoal, tudo bem? Então, como prometido, né? Eu falei que eu ia voltar a fazer mais vídeos pra falar do autismo, né? Então, vamos lá. Vou falar hoje sobre a gestação. Eu tô com o pai dos meninos desde 2009 e 2008. Eu sei que já são entre indas e vindas e encontros e desencontros, estamos aí. E tivemos a Yasmin, uma gestação normal, né? O parto dela foi normal também. Ela não apontava, coisa que eu achei que seria normal. E o que você quer explicar? E então levei a vida normal. E aí veio o Yuri em 2016. Descobri no início e com 5 meses eu precisei ficar de repouso por conta de um descolamento de placenta. E enfim, o Yuri nasceu, parto cesárea, tudo normal também. Fomos pro quarto logo, a médica fez o exame do pezinho. Ah, mas como que você descobriu? Gente, eu nem sonhava. Quando eu ouvi falar a palavra autismo, foi através de um canal sei que o nome dela é Patrícia, mas eu não lembro bem o nome do canal. E ela tinha, na época que eu seguia ela, o filho dela, ele se chama Aidan, e ele tinha 4 anos. Então eu não falava muito sobre o assunto, então ela só falou que ele era autista. Foi aí que eu ouvi falar a primeira vez na minha vida. E já meio que via que o Yuri não era como as outras crianças, né? Eu fui começar a achar algo estranho nele com 6 meses, né? Depois que ele nasceu, porque ele começou a engatinhar e quando ele queria alguma coisa, chegar próximo de um objeto, ele não alcançava, ele se sentia muito frustrado. Então aí, vamos dizer assim, a forma dele demonstrar, né? Não era apenas chorando. Então ele batia a cabeça na parede, ele batia a cabeça no chão, e não era batidinha leve, era pra machucar, que às vezes criava galo. E aí eu conversando com a pediatra, de início, quando eu falei a primeira vez, ela me pediu pra colocar uma almofada e não ter aquele reflexo de criança bater seja correr, sabe? Ah, mas se ele bater, você finge que não tá vendo, coloca lá a almofada pra ele não se machucar e deixa. E assim eu fui fazendo. Aí, quando ele completou 1 ano, a médica perguntou: tá balbuciando alguma coisa? Não. Tá apontando? Não. Ela falou: então a gente vai precisar encaminhar ele pra neuro, porque essas agressividades dele não tá legal, porque começou a agregar, ele batia muito a cabeça no maxilar da gente, tanto em mim como no pai dele. Só que era muito mais no pai, porque ele não aceitava ajuda nenhuma, nem que o pai se aproximasse. Então tudo se resumia a mim. Tudo era eu que tinha que fazer, tudo, porque era uma necessidade do Yuri, mesmo que outra pessoa, seja lá quem fosse, se oferecesse a ajudar, ele não aceitava, o Yuri não aceitava, então tinha que ser apenas eu. Então, fomos na primeira consulta com a neuro, e ela perguntou: ele escuta? Escuta. Então vou encaminhar pro otorrino. Tá bom. Chegamos
Na primeira consulta, a primeira coisa que a médica falou, vai ter que operar o freio de língua dele. Eu, oi? A criança acabou de fazer 1 ano e já quer fazer cirurgia? Não. Vou pedir a opinião de um segundo especialista. E fui pra SEONG. E lá, primeiro eu passei com o Dr. Salomão, super atencioso. Primeira coisa que ele perguntou, ele escuta? Falei, escuta, como que você sabe? Aí eu falei, eu coloco o desenho na sala e às vezes ele tá, sei lá, tipo na cozinha, e aí ele escuta a abertura de um desenho que ele gosta, Peppa, enfim, Super Wings, que é um dos desenhos que ele gosta bastante, e aí ele parava o que ele tava fazendo pra ir assistir o desenho. Então ele escuta. Então vamos passar um exame chamado Bera. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí o que acontece? Nessas buscas de exame, de especialista, é muito difícil mesmo. Porque ou o convênio não cobre o exame, ou a idade, eles não fazem terapias com crianças menores de 3 anos, principalmente fonoaudiólogo. E aí, demoramos acho que uns 2 meses para conseguir o exame, e, enfim, conseguimos. O Bera é um substituto da audiometria, mas o paciente é sedado, né? No caso do Yuri, eu fiquei até ele simplesmente dormir. Ela colocou o cheirinho, né, que eles chamam, aquela máscara. Aí ele começou a querer dormir e ainda relutando muito. É tanto que ele, quando a anestesia pegou, ele ficou com a mão fechada, assim, as 2 mãos. E eu já comecei a pesquisar muito sobre isso, não dormi à noite, sabe? Será mesmo que meu filho tem alguma coisa? E aí foi feito o Bera, deu tudo normal. Deu uma alteração que aí o amigo Google, né? A gente pesquisou e aí ele falava que era uma pequena alteração comum para autista. E eu, de novo, essa palavra. E eu, gente, não é possível. É pra eu conhecer, é pra eu saber desse assunto. E aí foi, e neuro, e aí a neuro indicou a fono, e pra achar fono, você liga no convênio independente, sei lá, tipo Bradesco, os convênios mais top, né? Não adianta, porque não tem muito o que você fazer com uma criança de 1 ano, né? E aí, quando ele completou 2 anos e meio, foi quando o doutor pediu uma ressonância, e aí a gente levou, e ele, por incrível que pareça, por uma coincidência do destino, né? Esse doutor, ele é gerente da SEONG. E aí eu falei pra ele, olha, eu preciso de fono, eu não tô achando, eu não tô conseguindo, por conta da idade e do diagnóstico, né? Então, tipo, não bastasse só a idade. Mesmo que o Yuri completasse 3 anos, eu não ia conseguir uma fono, porque é muito difícil você conseguir uma fono especializada em autismo ou algo do gênero, né? Para esse tipo de tratamento. E aí eu conversei com ele, aí ele falou, olha, a gente tá contratando uma funcionária, uma fonoaudióloga, ela é especialista nessa área e pode ligar aqui, pode avisar que falou comigo, e é pra marcar sim, independente da idade dele. E aí foi onde eu conheci a Tati, o anjo das nossas vidas. Sou eternamente grata, né? E aí começamos essa jornada, né? E fora a fono, a neuro indicou terapeuta ocupacional, psicóloga e psiquiatra. Tá. Você liga,
a mesma resposta que eu tive da fono, eu tive das psicólogas. Não tem especialista e não atende crianças menores de 5 anos. Então você se sente sozinha. E agora, como que eu vou ajudar meu filho? E aí você vai pesquisando na internet. Quanto mais cedo, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor é para os estímulos, né? Para a criança ir desenvolvendo. Só que, como que a gente vai achar essa ajuda? Né? E aí fui procurar clínica particular. Beleza, ótimo. Todo canto tem, certo? Certo, mas... Porém, uma das clínicas que eu fui, assim, não tenho do que falar. A estrutura da clínica é um sonho. Mas a avaliação era um preço, assim, exorbitante. Não dá pra... Na hora que ela falou, eu até... tá, Era muito, muito, muito alto. Só a avaliação. E aí eram 10 sessões para avaliação e lá eles tinham uma equipe multidisciplinar. Então não precisava ficar, hoje é aqui, amanhã é lá, né? E assim vai. Porque o autista ele precisa de vários profissionais, né? Acompanhar praticamente uma vez por mês, a cada 3 meses. No caso do Yuri, toda semana ele faz faz fono e passa com a psicóloga e a TO, que é um grupo no CAPS, que eu já vou chegar aí. E aí eu fiquei, gente, agora? Tá, ele tá com a fono e precisa de mais, porque toda vez que eu ia nas consultas, as médicas perguntavam, e aí? Conseguiu? Tá dando, né, continuidade no tratamento? Gente, eu não tô achando, eu quase chorava, eu não tô achando, não tem, onde eu ligo não quer atender, ou não tem especialista pra isso. Eu entrava em desespero. E aí foi quando eu conversei com uma amiga, a Diana, beijo Di, ela me indicou não, né? Ela falou que conhecia uma pessoa que tem filhas gêmeas, a Tati. E ela super assim, sabe? Não, fala pra ela passa meu contato pra ela me chamar pra gente conversar. Outro anjo, sabe? Acho que Deus tá colocando as pessoas certas na minha vida. E aí eu falei pra ela, nossa, como que é difícil, né? A gente achar ajuda, tratamento pra eles. Aí ela falou, realmente e tal. E ela me falou do CAPS, que é agora eu não vou conseguir lembrar o nome do que significa, né? Essa sigla, mas seria um lugar que poderia me ajudar. E aí eu tinha que achar um lugar mais próximo da região que eu moro. E aí liguei e tal, falei, gente, serviço público, cara, não vai rolar, não vai dar certo. Só que aí que eu me enganei. Cheguei lá, já com o pé atrás, né? Conheci a Renata, um amor de pessoa. Nossa, é uma pena que ela precisou ser transferida. Ficamos 1 ano com ela. Esse mês ia completar 1 ano, né? Mas enfim, ela me acolheu assim de uma forma enorme, assim, sabe? Me acolheu. Faltou me pegar no colo. Porque a gente não basta... porque é muita coisa, né? Quando você recebe o diagnóstico, é autismo. Porque tem estereotipia, porque tem ecolalia. Gente, o que é isso? Quanto nome estranho, socorro, né? Você se sente... Sua cabeça já bagunça tudo, já tem uma vida difícil, né? Tipo, o mundo já tá tão... E aí isso, você fala, socorro, para o mundo que eu vou descer. É aqui mesmo, minha parada é aqui. E ela com toda calma, você tem alguma dúvida, você quer falar alguma coisa, sabe? Sempre, 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 toda a consulta era assim. Era 1 hora, o Yuri chorando, o Yuri gritando, me batia tanto na Renata como na fono, a Tati.
E assim, elas foram de uma paciência, de uma dedicação fora do normal. E o Yuri vai completar, já completou 3 anos agora, ano que vem ele faz 4. E agora ele começou papai, mamãe, tia Tati, ele fala, a Rebeca, que é a amiguinha dele que faz terapia junto com ele chama ela de Eca. Então, assim, tá começando, sabe? Então, assim, existe os autistas não verbais? Existe. É uma regra todo autista não falar? Não, não é uma regra. Tem uns que tem mais dificuldade, tem uns que tem mais facilidade. Você olha, uma coisa também que eu escuto muito e eu já falei demais. Então, assim, é uma coisa que não... Algumas mães se incomodam, mas não tem o que você falar, né? Tipo, você fala, ele é autista. A cara da pessoa é assim, nossa, não parece. Não, realmente não parece. O autismo, ele não é uma deficiência visual, sabe? Porque é uma dificuldade de interação social, de comunicação, né? E é só terapia. Não tem o que você fazer, fazer uma cirurgia, como que detecta o autismo? Gente, não tem um exame, eu vou ali no laboratório, vou tirar o sangue. Não existe. É mais clínico, é você observar e você achar que não tá legal, não tá normal, procure, chama o médico, o pediatra, doutor, é isso. Se o doutor falar, cuida da sua cabeça, mãezinha, procura outro. E até você se sentir segura, tipo, esse médico tá falando a minha língua, ele tá me entendendo. Porque é isso que a gente procura, é isso que a gente precisa, né? Diante de uma situação dessa. E antes de mais nada, uma coisa que eu falo muito pra todo mundo que me procura, que, uma vizinha minha, uma amiga minha, suspeita do filho autista, o que você acha que eu devo falar? Peça pra mãe procurar ajuda pra ela mesma, porque são tantas coisas, né? E aí recebe uma notícia dessa, você se sente perdida, porque até você achar alguém que atenda ao seu filho, você vai receber muito não. Então, primeiro, se cuide, faça terapia, sabe? Se cuide de você, da sua cabeça, porque é o que você vai precisar muito. Mas se eu não cuidar do meu filho, se eu for procurar ajuda pra mim, eu não vou estar cuidando do meu filho. Vai, acredite. Porque se você não estiver bem com você mesma, você não vai ter capacidade de ajudar ninguém. Eu tô falando por mim, tá, gente? É uma coisa assim que eu vivi na pele. E é isso, tá? Espero que eu tenha explicado. Vou fazer mais vídeos. Muita pessoa me pergunta o que é ecolalia, o que é estereotipia, e eu vou explicar um pouquinho, né? O Yuri tem estereotipia. Estereotipia são movimentos repetitivos, que podem ser variados. No caso do Yuri, ele fica feliz, ele balança muito as mãos assim e faz movimentos circulares. E ecolalia, eu vou falar mais tarde, mais pra frente, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí pra mim, compartilha, comenta, tá bom? Tchau, tchau.